Olá, internautas e ouvintes, este é o 5º e último episódio da série que apresenta e divulga o projeto cultural Pernambuco, Folclore e Folguedos. Eu sou Lina Fernandes e este podcast é ferramenta de divulgação da publicação Pernambuco, Folclore e Folguedos, que tem as obras do Pedro Índio, tem os textos em português do Antônio de Campos, tradução em inglês, patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural e também da Chesf Recife Eletrobras, editado por meio da Lei Rouanet. É um projeto da ADCE Produção Cultural, editado pelo Selo Mirada, e a edição tem 1.000 exemplares que vão ser distribuídos em 5 cidades de Pernambuco e também na cidade de Belém, capital do Pará, e em São Luís do Maranhão. Neste nosso último encontro, a gente vai falar da produção cultural com 2 profissionais da área. Uma delas você já conhece porque já participou de um dos nossos episódios, esteve aqui quando abordamos o processo de materialização do livro Pernambuco, Folclore e Folguedos. Estou falando de Dora Dimenstein, ela que é produtora cultural, atuante na criação, elaboração e gestão de projetos culturais. E se tem o selo ADCE Produção Cultural, a empresa de Dora, a gente já sabe que tem qualidade. E a nossa outra convidada é Tassiana Oliveira, ela que é radialista, cineasta, escritora e fundadora da Mirada, selo pelo qual foi editada esta publicação. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazerzão. Pois é, elas que colocaram a mão na massa para esse livro sair juntamente com toda a equipe. Vamos ampliar aqui a nossa conversa sobre produção cultural nesse 5º episódio, né? Então, eu peguei como mote essa produção cultural para que possamos falar do livro como um produto que é fruto de um processo, de muitas mãos e de apoiadores. Então, não adianta ter somente a boa ideia, a boa intenção, querer mostrá-la para o mundo se a gente não se movimenta, não reúne uma equipe que pode somar realmente. Só para que o ouvinte e o internauta tenham ideia, somente aqui no estúdio a gente tem pelo menos 5 profissionais e dezenas de outros no caminho que resultou nessa publicação. Então vai ser muito interessante guiar o nosso público ouvinte para que ele compreenda os passos, os acertos, os ajustes de um projeto cultural. Não se trata de um vídeo ou de um áudio guia, mas por que não semear esta informação na mente de quem nos acompanha desde o primeiro episódio, para que ele que está assistindo a gente, você que está nos assistindo, também tire do papel o seu projeto cultural. Dora, todo projeto, seja um livro, um filme, um evento, uma circulação regional, uma circulação nacional, nasce de um jeito. E o que fazer para que ele nasça o mais parecido com a ideia original? Tem como? Ou isso é uma utopia, uma história que vem da minha cabeça aqui? Não, gente, tudo bem com vocês. Não é utopia, né? Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem ideias, mas, como Lina falou, a gente não consegue fazer nada sozinho. Se você tem um sonho, ele está na sua cabeça, você tem que buscar formas, meios, ferramentas de colocar ele no papel. Então, a gente vai conversar aqui sobre isso, né, de uma maneira que quem está do lado de lá entenda o que a gente fez aqui, né? Então, tem que pensar no projeto? Tem. Ele é viável? Pode ser que sim, pode ser que não, mas existem técnicas que permitem que você defina com sua equipe, antes de começar a escrever, se ele é viável ou não. Entendi. Se o produto ele vai atender a um problema, ele vai resolver um problema. Eu pergunto sempre, o que é um projeto? Para as pessoas, né? Então, a pessoa diz o seguinte, tem gente que nem responde. Eu digo, olha, o projeto vem para resolver um problema da melhor forma possível. Ele é viável? Ele interessa para quem? Então, tem que focar no público. Essas perguntas precisam ser feitas para si mesmo. Para si e para uma equipe que você confia e que você possa vir a trabalhar com ela nesse projeto. Porque você não vai responder sozinho. Porque sempre o seu vai ser sim, 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 sim. Exatamente. Né? Você é a mãe do projeto, então você quer que Então, o pai... a ideia é que a gente converse com outras pessoas,
sobre o seu projeto pessoas de confiança, que não vão repassar a ideia, porque a ideia não se registra, né? Tem muito isso, né? Então, a gente tem que entender se ele é viável ou não, se ele é aplicável ou não, se vai atingir aquele público que você quer. E, às É vezes... quase levar o projeto para o divã, para terapia. Com certeza. E às vezes é o seguinte, pode ter alguém na sua equipe que vai dizer assim, não, por esse caminho aqui ele não vai sair. É uma pedra, é uma montanha que está ali? É. Você vai sentar e cruzar os braços? Não, você vai implodir a pedra, Não, passar você uma vai dar a escada. volta, Dar buscar a outros volta. É. caminhos, até chegar lá. Gostei da analogia. Eu já implodiria a pedra. Ela foi mais suave, ela foi mais sutil. Ela botou andar por outro caminho. Dá a volta, dê a volta. Tassiana, você concorda com ela? Você que também é uma produtora, uma agente cultural. Eu escalaria a pedra. Eu implodiria. Eu dava um jeito de passar pro outro lado. Mais assim, difícil, gente, né? É difícil, mas assim, projetos culturais são movidos realmente a sonhos. Mas eles, como a Dora falou, precisa ter um significado. Não é um projeto para você apenas. É um projeto que ele se materializa para os outros. Né? E é difícil? Você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter pessoas que não apenas concordem com você, mas que te movam para lados, que te façam perguntas. Que te provoquem, né? Isso. A provocação é super interessante porque você melhora o seu trabalho, né? E você tem que saber ouvir, que é uma das coisas mais importantes num trabalho cultural. O trabalho cultural não se faz com uma pessoa só, se faz com um grupo, né? Para cinema, para artes plásticas, para literatura. Se a gente não tem essa visão, né, mais ampla, a gente não está preparado para crescer como artista. Não está. Eu ainda digo mais uma coisa aqui, que às vezes existe dentro de uma classe, né? É a classe cultural, de uma maneira geral, de você ter o receio de procurar alguém, porque esse alguém pode ser seu concorrente. Eu não encaro um produtor cultural como concorrente. Eu encaro como um parceiro que vai me trazer dúvida, que vai me trazer novas soluções, que vai me trazer novos caminhos, né? E a partir daí a gente vai criando e o projeto vai tomando forma. Ele vai tomando se tornando um status diferente. E aí a gente consegue seguir. Eu acho que entra até naquele... Quando a gente se conheceu num curso de economia criativa, né? Que economia criativa, justamente, né, estuda os mecanismos para as chamadas indústrias criativas, né? Que você tem vários eixos, né? E é uma coisa que eu acho que falta muito ainda, a gente está muito aquém, né? Que é você olhar a produção cultural como um elemento mesmo de construção de PIB, sabe? Assim, de você tá ali financiando empregos, você tá ali diretos e indiretos, Qualificando, qualificando você está também. educando, você está criando possibilidades de crescimento em determinadas regiões, quando você faz um trabalho cultural voltado, por exemplo, para as marisqueiras, sabe? Assim, então, essa visão mais ampla ainda precisa ser Amadurecida. muito amadurecida. E, assim, o artista sair desse lugar quase pejorativo, sabe? É artista. Pô, o artista trabalha pra cacete, gente. É verdade. Sabe? Eu queria dormir horas. Eu trabalho muito, sabe? Eu vejo Dora trabalhando pra caramba. Vocês também, né? Vocês que fazem com esse moinho, né? Girar, né? Exato. Com a nossa Enfim, energia, com a nossa intenção. E é uma coisa de paixão também, né? Se você junta o lado do pragmatismo com a paixão, né? Porque eu sou mais eu sei que tem um lado pragmático de você colocar o orçamento, tudo mais, mas eu sou movida, eu adoro isso aqui, vamos fazer,
Né? Por isso que eu escalo a pedra. Eu não vou implodir a pedra. Eu não. Entendeu? Quero Eu, logo eu, acabar vou, com eu, ela. vou eu vou buscar um outro caminho. Aí cada um tem Encontre o uma. seu. Eu acho que cada um com esse olhar é que faz a grande diferença Essa diversidade, né, Dora? e cria realmente um produto que é um produto aceitável. Uhum. Né? Porque as pessoas, às vezes, criam produtos que ficam guardados na gaveta. Isso. E a Ou que gente não tem serventia. E que não tem serventia. Precisa ter aplicabilidade, como você Isso, falou. com certeza. Aí, em cima disso, tudo que a gente está falando aqui, né, eu faço uma pergunta, né, para a Tassiana e para a Dora também. O produtor cultural, ele pode ser um sonhador? Na dedicatória do livro, Pedro Índio, né, que é o artista que deu vazão e colocou toda essa beleza em 35 telas do folclore dos foguetes pernambucanos, ele coloca, abre aspas, ser artista e sonhador pode ser uma tarefa árdua num mundo, por vezes, amargo, fecha aspas. Até que ponto esse produtor precisa ter uma certa inocência para tocar o projeto e até que ponto ele precisa enxergar essa realidade, que é dura e cruel. Falta de patrocínio, prestador que não entrega no prazo, atraso no cronograma. Como é que é essa balança aí, meninas? Olha, eu diria o seguinte: tem que ter um planejamento de tudo, tá? Tem que saber quem vai fazer o quê, por quanto tempo ele vai precisar para fazer. Agora, se você não tem uma liderança, mas uma liderança que cobre no sentido de cadê o seu melhor trabalho? Cadê o que você pode dar de melhor aqui? Né? Então, assim, precisa da liderança? Precisa. Um bom líder, ele sabe trabalhar sem mandar. Ele E conquista. Ele conquista através daquilo que ele se propõe a fazer, da parceria com aquela pessoa, com aquele profissional. Então, tem esse jogo, né? É árduo? Lógico que é. Uhum. É por isso que eu digo que o produtor cultural, gente, é uma mistura de milhões de profissões. Ele tem que ser um advogado porque ele tem prazo. Se não tiver prazo, perdeu o prazo, acabou, só para o ano. E se tiver edital. Ele tem que ser um bom administrador porque tem que saber lidar com dinheiro. Porque o dinheiro vem num bloco inteiro. Mas você tem caixinhas e casinhas para pagar. Né? Então, você tem serviços, tem profissionais. Você tem uma dinâmica com outros profissionais que estão envolvidos. Você tem que ser, além de tudo isso, um bom líder. Saber trabalhar com liderança, saber falar a língua de um administrador. Né? Então, é por isso que eu digo, não parem de estudar. Continuem fazendo cursos, continuem aprendendo a usar todas as ferramentas, metodologias que são possíveis para a gente trazer E hoje a gente tem o um melhor. mundo com muito mais acesso a elas. Isso. Com certeza. Hoje o mundo está aberto a tudo. Isso. Né? Então, a partir daí, você tendo pessoas do seu lado que têm uma boa qualificação profissional, têm expertise e sabem fazer aquilo que é o melhor delas, que eu não sei fazer. Eu não sei desenhar. Traz para alguém Eu pra preciso perto, de um né? design que faça um trabalho bem feito. Olha aqui. Né? Então, a gente tem que saber escolher quem vai trabalhar com a gente. O seu time. Isso. Tem que formar um time, realmente. E carregar esse time para outros projetos, não é só um. A gente tem 1000 ideias na cabeça. A gente não tem só um projeto. Né? E, às vezes, a gente está desenvolvendo 2 ou 3. Eu já tive um projeto que ainda falta terminar, que a nossa equipe do meio tinha 80 pessoas. Nossa, gigante. É um grupo gigante. Né? Então, assim, tem que saber lidar com eles? Tem. Foi no meio da pandemia? Foi. Como é que eu comandei? De longe. Uhum. Mas eu estava lá. Porque Então, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Então, são uma série de coisas que você vai tendo que aprender
com outros cursos, com gestão, com administração, com direito. Quando você começou 20 anos atrás, né? Você já tem, como eu disse, uma larga experiência. Você foi na cara e na coragem, como a gente costuma dizer aqui em Pernambuco, na tora, ou você estudou, foi atrás de um curso? Lina, olha, durante um ano, toda segunda-feira eu ligava para a Fundagem, porque ia ter um curso de produção cultural. Fundação Joaquim Nabuco, que é ligada ao governo federal. Sim. Toda segunda-feira eu ligava para a Fundagem. Abriram as matrículas? Não. No dia que eu liguei, que abriram as matrículas, eu morava em Candeias, Fundagem do Derby. Eu fui a segunda a me inscrever, porque o primeiro era um funcionário da Fundagem. Então, assim, foi um curso que durou um ano e pouco. Uma especialização, né? Foi um processo, assim, extremamente inovador. Veio gente de Brasília, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente da Bahia, que é um grande celeiro, né, de produção cultural. E aí eu disse, agora eu vou entrar. Agora eu entro. Porque eu escolhi como profissão. Eu saí da minha profissão, saí do que eu estava fazendo para ser produtora cultural. E o que você estava fazendo? Eu era psicóloga, eu sou formada em psicologia. Eu estava atuando como psicóloga e nós tínhamos uma loja no Recife e eu administrava uma filial em Boa Viagem sozinha. E eu saí da loja, inclusive saí da sociedade, para me dedicar a ser produtora cultural. Então, é uma escolha, como o Tassiana disse, é uma escolha. Mas eu estou hoje, com quase 25 anos de estrada, toda segunda-feira eu estou fazendo um curso. Não pode parar. Não. Fora esse, eu estou matriculada em mais 2, que quando terminar esse, eu já estou com minha vaga garantida nesses Então, 2. estudar é uma condição para ser uma boa produtora, um bom produtor cultural. Sim. Aliás, para tudo na vida, né, Eu gente? acho que para tudo na vida você tem que ter uma especialização. Você não pode se acomodar. Você não pode se acomodar de jeito nenhum. Eu estava trabalhando na gestão durante um período, na prefeitura, e surgiu um curso que só era para gestores. Eu fui atrás do meu secretário, que ele estava numa reunião monstruosa. Pelo amor de Deus, assine aqui, que hoje é o último dia, eu quero me inscrever. E eu saía de Candeias para a Fundagem da 17 de agosto. Que é mais longe ainda, né? Que é mais longe ainda. Na Zona Norte. Para fazer o curso Zona Sul, Zona todo Norte. sábado, o dia inteiro. E eu tenho essa especialização em gestão. Fora outras que eu tenho dentro até do Ministério, né? Que eu fiz pelo MINC. Nós tivemos 3.000 e poucos inscritos naquele ano. Foi o que a gente se encontrou. Né? Foi onde que a gente se conheceu, de Pernambuco. Eles selecionaram 50 pessoas do Brasil inteiro e eu era uma das 50 que estava lá em Brasília fazendo a quarta etapa. A gente se conheceu lá. Exatamente. Então, você vê que a gente não pode parar de aprender. Precisa aprender. Você já sabe de tudo? É ler do engano. Não sabe. Né? Então, essa é a minha visão. Tassiana, você tem o que a dizer depois de tudo isso? Eu só me lembro do meu percurso próprio, né? Que, assim, durante muito tempo eu pensei em desistir mesmo, porque era muito complicado, né? E o que... Olha só, a próxima pergunta que eu ia fazer é justamente isso. Quando desistir e quando insistir? Mas vamos lá. Olha aí. Porque assim, é tudo muito complicado, né? Eu acho acho não, tenho certeza que a cena cultural ainda peca em amadorismos, né? Assim, eu falo na questão de financiamento, na questão de captação, de você ainda sofrer para encontrar um captador, de você sofrer para o seu projeto ser financiado, para você ter credibilidade. Os Então, avaliadores dos projetos. Muitas vezes Conceito. as pessoas olham o seu projeto, não entendem e deixa para lá. E esse mesmo projeto que você escreveu para cá, para o estado de Pernambuco, que foi reprovado, ele é aprovado nacionalmente. Aí você olha, uai, O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? Isso já aconteceu comigo já diversas vezes, né? Então, assim,
você precisa ter um espírito muito de coragem, uma mistura de coragem, de persistência, Um de pouquinho de amor. teimosia, né? Teimosia é bom. Mas que às vezes você fica pensando o que é que eu fiz da minha vida, meu Deus, sabe? Olha, Assim você fica. eu vou completar o que ela está dizendo, porque assim, muitas pessoas, quando eu abandonei tudo, né, tudo que eu estava fazendo, de uma estrutura e tudo mais, você é louca. Que carreira é essa? Que profissão é essa Você que não vai se existe lançar nisso? Mas nisso? quando a Depois gente... de muitos anos, foi que o Ministério do Trabalho reconheceu e deu um número ao produtor cultural. Isso. Anos e anos depois. Quer dizer, fui chamada de louca? Fui. E Mas também você queria. Eu continuo louca. no meu caso, eu sou louca porque trabalho com cultura, sou louca porque eu gosto de cinema, trabalho com cinema, sou louca desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre gostei de literatura. Literatura, música. Então, essa alcunha de maluca, né? A gente sempre leva, né? Leva. O que é engraçado que quando teve esse curso do MIM, que eu acho que foi 2014, né? 2013, 13, 14. 2014. Só tinha maluco lá, né? Só. Gente de todo o Brasil. E assim, a perspectiva daquele curso era que, mesmo com todas essas dificuldades que existem, né? A gente está em Recife, a gente não está em São Paulo. São Paulo é um mercado maior Mas para... a gente já avançou bastante, imagina, o Nordeste, eu tô falando. Avançou Talvez um não com os bocadinho, passos tão largos quanto a gente bocadinho. gostaria, mas Você vê a questão do teatro aqui. Né? O Pernambuco mesmo era a terceira Era o celeiro do teatro aqui. E hoje, assim, você olha, é de entristecer. E você tem profissionais maravilhosos, né? Mas, assim, eu acho que na parte de cinema teve um avanço, né? Ainda é uma área dominada por determinados grupos, mas tem um teve conselho, tem um conselho de audiovisual, que é uma coisa nova, que não tinha, que já Isso. tem, já dá mais suporte. Tem um edital específico do Funcultura só para audiovisual, que antigamente não era tudo tinha. misturado. Quer dizer, E as o que classes... ajuda, que eu acho que, independente de governo ou não, é o avanço tecnológico. Hoje em dia você faz um filme com celular. Hoje em dia você tem a possibilidade de produzir um livro de diversas formas, né? A mídia de internet, ela te possibilita você chegar em determinados cantos que você não chegava anteriormente, né? A gente está gravando um podcast. Um que vai projeto para o mundo inteiro. Há 10 anos, a gente não pensaria nessa possibilidade quando estava fazendo um projeto Embora cultural. o podcast já existia 20, mas assim, Não tinha talvez não tinha esse clique, essa girada, né, de Isso. chave, mas a Idora já veio, trouxe, incluindo essa Ideia mídia de sonora, Tassiana, né? viu? Porque quando eu chamei uma nova equipe para a gente tocar o projeto, porque ele passou por uma série de dificuldades anteriores, quando eu chamei Tassiana, eu disse, Tassiana, eu quero revolucionar. Quero boa. revolucionar. Você fica responsável por esse setor de comunicação. E o que é que a gente vai fazer? É um livro. É um livro? É um livro. Mas como é que a gente vai fazer esse livro chegar na ponta final? Né? Como é que a gente vai usar essa nova tecnologia? Aí, quando ela falou, eu não pensei nem duas vezes. Está marcado. Que o podcast é uma mídia revolucionária, sim, né? Desde que nasceu, né? É diferente de tudo. E aqui nós estamos. Graças a Deus. Você falou aí em equipe, em juntar pessoas, nessa autoavaliação, em todos juntos numa mesa, cada um provocar o outro, como Tassiana colocou. E como eu já falei aqui, ninguém faz nada sozinho na vida, né? Qual a importância de parcerias como essa que aconteceu entre vocês duas? A ADCE Produção Cultural, a Mirada para produzir o livro Pernambuco, Folclore e Folguedos. Uma ideia que surgiu com Ângela Santana, com Pedro Índio, passou por Dora, chegou em Dora, alcançou Tassiana Oliveira e muitas outras pessoas. A importância dessa conexão, dessa parceria? Em primeiro lugar, eu acredito muito na competência das pessoas. Em segundo lugar, no comprometimento. Né? Então, assim,
Tassiana, você quer trabalhar? O trabalho é esse. Vamos montar uma planilha, nós duas, com relação ao que eu tenho aprovado no projeto que foi captado. Uhum. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos. Agora eu quero uma coisa clean, mas eu quero uma coisa importante. Então, toda a Relevante. competência dela, ela trouxe para o projeto. Inclusive, trouxe a equipe dela, nos fez nos aproximarmos novamente. Verdade. Né? Depois Dora foi de minha alguma- professora na pós-graduação Olha só. em produção e gestão de eventos. Então, assim, a gente vai atrás. Eu já conhecia, a gente já trabalhava, a gente já tinha um diálogo bem franco, bem aberto, as dificuldades dela, as minhas. Né? Então, a gente juntou tudo isso aqui para a gente ter o que a gente está tendo hoje. Né? Porque a ideia inicial do projeto ela foi totalmente reestruturada. Desde essa A arte, né? arte Esse design até o que a gente está maravilhoso. fazendo aqui agora. Uhum. Do Alisson, né? O design do O Alisson. design do É Alisson. Alisson Ferreira, não é isso? Isso. Então, a gente tem essa parceria que já não é mais nem uma parceria. Já é uma junção de habilidades, qualidades, competência, comprometimento dela com o meu. Ela está dentro do quadrado dela e eu estou dentro do meu. E a gente está andando junto aqui. Né? E eu acho que o que a gente está conseguindo produzir é mais do que eu esperava. E dá uma satisfação, né? Dá um Dá. gosto. Tem um detalhe assim, né? Porque quando Dora chamou, eu não conhecia o Pedro Índio, né? Eu tinha ouvido falar tal. E aí, quando eu sentei com o Alisson para a gente produzir, né? Fazer o livro, né? A gente se deu conta que não era só, assim, não é só o livro, né? Você também envolve o emocional das pessoas, né? Porque o trabalho do Pedro não está apenas aí, está no Pedro. Uhum. A Sabe? essência dele. Quando você vê o primeiro episódio que vocês gravaram, a alegria dele, de ver que o trabalho dele vai ser reconhecido. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega um trabalho de uma pessoa. Muita responsabilidade. E assim, do mesmo jeito que você tem o seu comprometimento pessoal, você tem que ter o comprometimento com essa pessoa também, com a obra dessa pessoa. Você não pode, né, fazer nada por menos. Você tem que agregar seu valor à obra dela, né? E assim, trabalhar com Dora é muito tranquilo, porque eu digo para ela, olha, esse aqui não dá, esse aqui dá, vamos fazer isso aqui que eu acho que isso é uma ideia E aí eu legal. vou trazer o que ela falou. É importante escutar, saber escutar, né? Que a Dora falou. Isso. Ela também falou isso. E assim, e aí a gente pega a Carla para poder fazer a revisão textual, a gente pega o Alisson, a gente vai pegar depois a Lísia, né, para poder fazer os VTs. A questão do podcast mesmo, que eu disse de cara, vamos chamar a Jovelina, que é Lina Fernandes, né? Que ela mata isso a pau, né? Aí depois entra a Evelise. A Evelise, que é já é uma agregada emocional da Dora, né? De alguns anos. Né? E aí Assessora de imprensa. a gente vai E junto. Rufino, que a gente trouxe também, Com né? certeza. Do One Isso. Studio. O Rufino eu não vou falar, não. Tô brincando. E aí, assim, a gente vai juntando, né? Assim, Vai somando mesmo. Vai. E tem uma coisa, se você não tiver com a sintonia boa, aquela coisa de liderança mesmo que vocês falaram, não é só a liderança. É uma mistura de liderança com a capacidade de escutar. Do outro estar preparado para ouvir. Olha, isso aqui não está legal, mas vamos fazer de um outro jeito, sabe? Traz soluções. E aí a gente continua. Tanto é que a gente... Acho que tem uns 3 meses que a gente deu uma geral e o trabalho está aí, né? Não é assim, a Mirada como o selo editorial ou editora. Eu fico orgulhosa quando chamam de editora, porque parece mais que a Mirada é grandona, tal, mas a Mirada é um selo. Deixe a gente pensar que ela é grande porque ela é grande. É um selo agregado à Zeste, que a Zeste é A empresa. a empresa, né, que trabalha mais com audiovisual, mas tem essa vertente,
né? E, enfim, eu acho que o projeto agrega mais hoje a Mirada do que a Mirada agrega ao projeto, ou vice-versa, não sei. Mas, enfim, é isso. E justamente sobre a Mirada, né, que eu até botei, editora pernambucana com um catálogo de mais de 20 títulos publicados. Hoje passou, acho que Já? tem mais de 70 já. Olha, já estou Olha atrasada, só. defasada. Você tem um livro lançado, Tassiana Oliveira, que é o Isso. Coisa Perdida. Fala um pouco, então, você disse que não é editora, é selo Mirada. Vamos lá, então. Faça a sua publi. Não, é porque a Mirada, na verdade, ela surge meio, eu vou dizer que de forma inocente, né? Era um grupo de amigas que queria se autopublicar. E a coisa foi dando certo, que todo mundo quer publicar com a gente. Você Porque- começou com um blog, que ainda não tinha... Assim, o blog é um instrumento de publicação. Eu lembro Sim. dos seus textos e tudo mais. Sim. A Gênese está ali no blog ou não? Não, eu não sei. Eu acho tão maluco. Era poemas... É É, poema, né? Não, poemas, cigarros e polaroids. Polaroids. Que depois ele é até um trecho do meu livro Sim. meio que dedico a esse Sim. blog. É engraçado, assim, eu não me via trabalhando com literatura, com produção de livros. Eu caí meio de paraquedas nessa história. Eu fiz parte de um grupo que era só de mulheres no Ceará, que era o Aliás. E aí eu meio que aprendi algumas coisas, saí do grupo por questões profissionais e tudo mais. Só que me juntei com outras pessoas que queriam publicar. Já tinha a revista Mirada, que era um desejo meu, assim, tipo... aquelas pessoas que não têm espaço na mídia tradicional, na minha cabeça elas poderiam ter aquele espaço. E aí eu criei a revista Mirada. Então, toda semana, toda sexta-feira, tem 10, 8 publicações de pessoas, não só de Pernambuco, mas do Brasil inteiro. De gente que hoje, assim, hoje a Mirada, a gente acabou de publicar de um autor paulista, né, que é o Plínio Delfino, né? Já tem publicação também de Minas Gerais, tem publicação do Ceará. Então, eu até me assusto, né? Porque não era uma coisa assim pensada, né? Não foi Planejada. não foi como o meu lado Foi do orgânico. audiovisual que eu sempre quis. Mas assim, cinema e literatura tem muito a ver, Sim. né? Tem muito a ver. E também tem a coisa no caso do projeto da Dora, do Pernambuco Folclores e Folguedos, tem a questão da imagem, né? Artes plásticas tem muito a ver também com o audiovisual, né? Então, assim, hoje a gente tem, mas eu acho que uns 3 a 4 livros até o final do ano, que a gente está dando. Alguns a gente dá suporte, outros a gente disse, vamos publicar, né? Por exemplo, um certo Na Terra do Podcast, né? Foi uma coisa que eu queria fazer de todo jeito, né? Foi. Né? Ela queria mais do que eu. Eu ficava enchendo o saco da autora, porque eu achava que tinha uma coisa inédita, né? Quase que não sai a palavra aqui, mas seria a primeira publicação. E também, né? A criatura não se dava conta da importância do trabalho que ela tinha feito, né? Então, são coisas que a Mirada Olha, aposta. Vai atrás. Aposta, às vezes não ganha nem nada, ela sabe disso. Né? Vai pela questão do ativismo mesmo. Vamos fazer. Da crença. Vamos subir na pedra. Vamos Isso, subir né? na pedra. Não explodir a Eu pedra. querendo implodir a pedra. Ela querendo invadir, ela querendo subir e eu dando a volta. A gente se encontra lá, ó. Pois é. Depois pois dela. Depois dela a gente se encontra. E aí canaliza para outras histórias, canaliza para a DCE. Tem um trabalho anterior que foi feito, que é até para Tiana, né? Que era um videotap, foi um roteiro que ela queria criar e criou realmente. Foi um projeto que a gente colocou na lei, no incentivo do SIC, do Recife, passou e a gente trabalhou e ela publicou o livro e é um roteiro. Sobre o Valdemar de Oliveira. Sobre o Valdemar de Oliveira, mas é o roteiro que é a primeira etapa para a criação de um mini-doc, ou um doc, ou um filme lá na frente, sobre o Valdemar de Oliveira. Tinha um histórico, né? A gente fazia um breve histórico sobre a Tiana história do... Santos
neta de De Valdemar. Valdemar. Salvo engano, o teatro para crianças no Brasil surgiu com Valdemar. Com Valdemar. Isso. Né? Foi o primeiro a colocar crianças Isso. no palco. E aí, assim, a gente vai, né, costurando outras Afinando histórias. e tudo mais. O Pernambuco Folclore e Foguedos é repleto de imagens. São 35 quadros de Pedro Índio presentes nessa obra. Para Tassiane e o Selo Mirada, faz diferença um livro com uma quantidade maior de imagem em relação a outro que tem mais texto? Ou não? Não, depende muito do tema e depende da proposta da publicação, né? Por exemplo, no caso do livro do Pernambuco Folclores e Foguedos, a proposta é, além de apresentar o trabalho do Pedro Índio, mas contextualizar a gravura, né? Sim. Em termos de culturalmente. Olha, isso aqui é as Virgens de Olinda. Mas o que é as Virgens de Olinda? Então, assim, você tem textos que acompanham cada quadro produzido pelo Pedro, né? E que são... É um descritivo e é um histórico, né? Porque tudo vem de uma história, né? Isso. Isso. E como ele digamos assim, que a escolha desses quadros perpassa muito a cultura pernambucana, muito a questão do carnaval, de figuras emblemáticas, o afiador de faca, Isso. né? Então, assim, ele é quase, assim, vamos dizer, entre aspas, uma biografia cultural de festas culturais de Pernambuco, né? Enfim. É, porque ele fala do pipoqueiro, ele Isso. fala do pirulito, tem quadro do Isso. pirulito. Por quê? Porque nessas festas era esses um personagens. momento que esses personagens tinham para mostrar o que eles vendiam e ganhar seus dinheiros. Né? Então, é uma forma de folclore? Não, mas é um folguedo, porque eles estavam lá, sempre. Né? Então, a presença dessas pessoas que vendiam os determinados produtos São figuras típicas, né? são figuras típicas que estavam sempre O homem nessas... do miúdo, né? O vendedor Um de vendedor, miúdo. de né? que gerou um bloco, né? Isso. Uma agremiação. O cachorro do homem do miúdo. É, exatamente. Quer dizer, leva para brincadeira, mas depois se torna uma brincadeira séria, porque passa a ser uma coisa representativa de uma localidade. O Braulio Moura, que esteve aqui no episódio anterior, né, antes das meninas, ele é turismólogo, ele é historiador, ele é um técnico muito potente aqui da nossa terra. E ele estava falando que o livro é um guia turístico, porque ele pode ser presenteado, ele vai chegar à mão de alguém e ele vai levar, conduzir as pessoas a conhecer, a motivá-las a conhecer determinados folguedos, né? As festas, os eventos, e passear pelas regiões. Porque, como diz, é Pernambuco, é o estado inteiro. Isso. Então, temos um mapa cultural no final do livro, temos um calendário também, né? Que tem as datas fixas e as datas móveis. Então, tá tudo lá contemplado. Então, é um guia que realmente vai fazer com que as pessoas... E muitos folguedos desse hoje já são, na época que Pedro fez esses quadros, pintou os quadros, não tinha nada disso. Mas hoje muitos já são reconhecidos como patrimônios imateriais. é de verdade. Pernambuco. O frevo, né? O frevo já estava, mas eu digo caboclinho, o maracatu, A ciranda. a ciranda. Quer dizer, são outras temáticas que existiam, que ele já pintava Sim. e que hoje já são reconhecidos como patrimônios imateriais de Pernambuco. Exatamente. O frevo é da humanidade, O né? frevo já é Por aí. da humanidade, minha gente. Dora Dimenstein, você esteve aqui no nosso segundo episódio, ao lado da Ângela Santana. Ela que também é produtora cultural, sua amiga, e que viu nos quadros do marido dela, o Pedro Índio, a oportunidade de deixar esse legado dele também em livro e mostrar ao público a tamanha riqueza dos nossos folguedos, do nosso folclore. Esse livro ele tem uma edição em português, logicamente, tem a tradução em inglês, a apresentação de cada expressão cultural ali publicada é do Antônio de Campos, o prefácio do José Mário Austrégésilo, que a gente aqui no primeiro episódio ouviu eles dois. A quem se destina esse livro? Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, nos episódios. E como é que vai ser essa distribuição? Porque o livro ele não vai ser vendido. Exato. O livro, na primeira ideia, e ela prevalece até agora,
é ser doado às escolas públicas. Então, como a gente vai fazer o lançamento em 5 cidades aqui da região metropolitana, eles vão ser doados para essas escolas e a intenção é que esse livro venha a se tornar um material didático, que ele possa ser utilizado em sala de aula para complementação de uma educação que está na memória coletiva das pessoas, mas que não está registrado como um texto explicativo como ele está. Então, se ele ficar dentro das escolas, ele vai ser doado a bibliotecas, ele vai ser doado fora do estado também, que a gente vai para São Luís e vai para Belém, né, para que as pessoas conheçam o que tem em Pernambuco, porque, como o turismólogo deve ter dito, o turismo de Pernambuco é forte, mas por que o turista vem para cá? Para conhecer o quê? Ele não conhece o nosso folguedo, o nosso folclore. Então, ele sabendo a origem e a história deles, talvez isso possa haver uma conjunção maior em termos de turismo, não só no carnaval. É um instrumento de fomento, né? Para todas as datas. De dinâmica, de movimentação da economia, né? de geração de emprego, de qualificação. Como ele diz, é um guia, mas o guia vai ter que ler o que está ali. Ele vai ter que entender o que está ali para poder chegar para o turista e dizer sem estar lendo. Mas ele tem que saber o que é que significa. Verdade. Então, essa é a proposta inicial e ela prevalece. Né? Não vai ser vendido, vai ser enviado para entrega, doado para bibliotecas e, quem sabe, até a gente coloque no trade turístico, vai depender de oportunidades, e mandar para fora do estado de Pernambuco e, quem sabe, para fora do Brasil, já que ele tem uma tradução de todo esse histórico do que é esse folclore para o inglês. Isso é uma conversa que a gente teve com Ângela, eu e Ângela. Sei. Gente, esse projeto não é de hoje. Se a gente for contar, ele é de 14, 15, a gente já estava conversando sobre ele. Coloquei na Lei Rouanet, não nesse formato, mas coloquei. Foi aprovado sem captação, depois de um período o projeto é arquivado. Aí a Ângela adora, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Não, vamos fazer, e eu acho que vamos fazer, e a gente colocou. Né? Só que assim, eu não faço captação de estar nas empresas apresentando o projeto. O meu ponto de captação é diferente. Eu estou atenta aos editais, e quando tem um edital que eu leio e ele se enquadra com o projeto que eu tenho aprovado, aí eu junto e a mágica acontece. A vontade de comer com um pratinho cheio. Então, eu vou lá e coloco no edital. Entendi. O que aconteceu com o Instituto Vale Cultural, gente? Ele exige que o projeto seja executado em pelo menos 2 cidades que eles tenham sede. Por isso que vai para Belém e para São Luís Aí do eu Maranhão. respirei fundo. Eu disse, de onde eu vou tirar dinheiro? Porque o projeto está aprovado para isso, isso e isso. Mas eu vou fazer. E queria fazer para Minas. Só que a logística de chegar até Minas antecipadamente não ia dar certo. Então, vamos subir. Vamos fazer Belém e São Luís. Né? Nós estamos no Nordeste e vamos para o Norte, que também tem um manancial folclórico muito pesado. Muito forte e muito bonito, por sinal. Né? E disse que ia fazer lá. Só que eu sei, assim, eu acho que quando a gente faz as coisas também com o coração, as coisas acontecem de um jeito que nos surpreende. Porque eu tinha já um valor da antiga Cheste, agora Eletrobras, né? E eu precisava de um X para fechar o projeto. Eu pedi esse X ao Instituto Vale Cultural. Só que ele me deu X mais Y. E aí conseguiu. Eu quase choro quando uma pessoa do Rio de Janeiro liga para mim e diz, olha, notícia boa. O seu projeto foi aprovado e o valor é Y. Eu disse, aceita? Aceito.
Não O tô que é nem que eu aí. ia fazer? Não sei. Eu sei que eu aceitei. Aí eu fui para casa, pensei no outro dia, eu respirei fundo e eu disse, eu preciso viajar, eu não tenho dinheiro, eu preciso de passagem, hospedagem, alimentação, um local para lançar. Eu não vou levar repórter daqui, eu não vou levar fotógrafo daqui, eu não vou levar assessoria de imprensa, vai ser geral, mas eu preciso de gente lá, um produtor Uhum. que me dê suporte. Porque a gente, mesmo conhecendo a cidade, quando a gente faz uma produção é diferente. Então eu criei 2 planilhas que somando as 2 dava exatamente a diferença a mais, que graças a Deus veio. Mandei para o Ministério Aprovou. aprovou sem cortes, e a gente está aqui e vai chegar lá. Você falou É uma justamente história, viu? desse apoio cultural importantíssimo, né, de 2 instituições brasileiras, o Instituto Cultural Vale, a Eletrobras. E aí eu vou puxar um pouco para a gente falar uma coisa didática, né? Essa lei Rouanet. Aí eu fui pesquisar. A lei ganhou o sobrenome de Sérgio Paulo Rouanet, secretário de Cultura da Presidência da República entre os anos de 91 e 92. A sanção foi do então presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, né? Eleito pelo povo. É uma lei federal de 91, de incentivo fiscal, que contempla alguns segmentos. A Lei Rouanet recentemente passou por uma grande reformulação. Então, para quem desconhece totalmente, para quem conhece alguma coisa, porque esse nome é muito forte, Lei Rouanet, fala um pouco sobre esta lei, esse mecanismo que possibilita tantos e tantos projetos se materializarem, Dora. Bom, você já deu o histórico da Rouanet, né? Ela vem desde 91. Já teve um auge, já teve um declínio, já foi extinta o Ministério, já voltou à Ou atuação. seja, ela foi extinta. Não, não foi extinta a Ah, não. lei, Ah, foi tá. extinto o Ministério. Ah, tá. E o Ministério, sem a Lei Rouanet, ela não tinha É. muita aplicabilidade. Só que a gente tem que levar em consideração, por isso que eu volto a dizer, estudem, gente, estudem. Não tenham preguiça de ler. Todo ano, o Ministério, independente da gestão que está, não importa isso. Cultura, eu acho que tem essa diferença, né? Ela lança uma instrução normativa. O que é essa instrução normativa? Gente, é o passo a passo de como você pode mandar um projeto para lá, o que é que eles querem que seja colocado, como é que é feito o formulário. Eles têm vídeos hoje explicativos de cada Passo a passo passo. que você tem que entrar nas caixinhas e nos formulários, o que é exigido responder. De uns anos para cá, tem uma coisa que não existia antes, que é a contrapartida social. A contrapartida social tem que estar com o seu projeto, falar a linguagem do seu projeto, mas não é o seu produto. Olha aí uma grande Tem uma diferença, diferença. que muita gente não consegue entender isso, né? Então, essa contrapartida social, ela precisa ser focada para alunos da rede pública de ensino, ela tem que ter uma série de outros itens, e entrou também, de uns anos para cá, projetos que não contemplem um item de acessibilidade, Mais outros. ele não passa. É fácil aprovar um projeto na Lei de Rouanet? Tranquilo, é facílimo. Escreva, vá lá, tem as caixinhas, tem os itens. Agora, faça ele antes. Depois é Ctrl+C e Ctrl+V. Corrija. Corrija o português, né? Faça aquelas 5 perguntas da administração que diz o seguinte, da gestão de administração, que é o 5W2H. Não sei se todo mundo conhece. Eu não conheço. Você trouxe um negócio bem bonitinho. Trouxe uma coisa bem bonitinha que depois Ah. vocês vão entender o que é. Você tem que responder algumas perguntas. O que é o seu projeto? Aí você já está mostrando o seu objetivo. Por que você quer realizar? É o motivo. Vai resolver o quê? Um problema. Uhum. Tá? Quem vai fazer parte do seu projeto? Nós já falamos sobre isso atrás, né? Quem é o responsável? Quem são as pessoas, empresas, os profissionais que vão estar lhe dando o suporte para você caminhar, porque sozinho a gente não anda. Sim. A gente sabe disso, Fato. né? Aonde ele vai acontecer? Você tem que dizer aonde.
certo? Qual é o local, qual é a cidade, país, seja o lugar. Quando você tem que estipular um tempo, período, início, meio e fim. Acabou o dinheiro, acabou o projeto, ponto final. Não tem mais por onde correr, certo? Como você vai realizar isso? Qual vai ser o processo? Eu não vou dizer uma metodologia, porque a gente não está falando aqui de um assunto didático, acadêmico, Científico. A gente está falando de um projeto criativo, né? Mas como você vai fazer isso? Qual é o seu passo a passo? Aí ele pergunta lá, que é a estratégia de ação. Você tem a pré-produção, você tem a produção e a pós-produção. É lógico, se eu colocar na minha pré-produção que eu estou editando o livro, quem estiver avaliando vai dizer, oi? Como assim na pré-produção vai editar o livro? Cadê o revisor de texto? Cadê a pesquisa? Cadê a diagramação? Né? Cadê os outros itens importantes para você dizer, está aqui o livro, pronto, vai para a gráfica. Né? Então, assim, são pessoas que vão avaliar o que você vai escrever no seu passo a passo. Porque se eu tenho hoje uma assessoria de imprensa, é porque eu já passei release, eu já mostrei o que é o projeto, nós já conversamos, já discutimos o que é melhor, qual o melhor caminho para chegar assim. Ivelise, pode soltar na mídia. Eu não preciso dizer mais nada. Porque tudo que eu tinha a dizer, ela já sabe. Então, assim, eu não vou colocar uma assessoria de imprensa numa pré-produção. Eu tenho que ter esse material aqui pronto. A logomarca, a identidade, eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que colocar o design aonde? Na pré-produção. Porque quando eu começar a ter as outras ações e os outros serviços que eu vou precisar de tudo isso pronto, tem que estar pronto. Então, tem que ter tempo. Então, não é difícil montar um projeto. É trabalhoso. É cuidadoso. E o que todo mundo se engasga é o quanto. Quanto vai custar o meu projeto? E eu vou dizer o seguinte... E não pode ser número hipotético. Você não pode Não. criar O na sua Ministério cabeça. criou há uns anos atrás, ele está bem defasado, mas ele criou planilhas de custos por região, inclusive o Nordeste foi uma das regiões que foi pesquisadas de valoração de serviço. De qualquer serviço para qualquer área. É um parâmetro. É um parâmetro. Só que eles citaram depois que você entra num determinado site, coloca aquele valor, coloca o ano que você está e ele dá o percentual que tem que ser de aumento. Porque a base sempre é o salário mínimo. Não tem por onde correr. A base é o salário mínimo. E eu digo assim, eu já disse várias vezes, a gente está fazendo o projeto hoje. Você vai realizar ele hoje? Daqui a um ano ou mais. Né? Que a gente tem experiência disso. Né? Então, não adianta colocar que um serviço vai ser X se você vai executar ele daqui a um ano. Tem que colocar um percentual em cima, um pouquinho a mais, não é engorda, é realidade. Sim. E a gente tem que estar antenado com essa realidade. Né? Pelo menos saber um pouquinho de economia ou procurar alguém que entenda e trazer para o seu grupo quanto é que está aí a inflação, quanto é que vai sair o aumento do salário mínimo, quanto é o percentual. Não parem de estudar, gente, pelo amor de Deus. Tivemos uma aula, Né? uma pequena aula. Então, assim, você tem aqui os 5 como, how, né? E os 2. E os 5 what, é porque, né? E os 2 como. Você tendo How. isto aqui dentro do seu staff de grupo de trabalho, você entra com aquela história do... Eu fiz muito isso em sala de aula, inclusive, que é o brainstorm.
Que é a tempestade de ideias. Tempestade de ideias. Ou aqui em Pernambuco a gente pode dizer tempestade de pitacos. Vai pitacando. Gostei. De pitacos. Gostei. As Toró de pitacos. Toró de pitacos. Toró de pitacos. Toró de pitacos. Então, assim, você senta com um grupo, cada um com um papel e uma caneta na mão, você solta uma ideia e cada um escreve o que vem na chegando. cabeça. Depois a gente junta, ou joga tudo fora e faz de novo, ou aproveita. Sim. Então, Geralmente alguma coisa sai, né? Sai coisas boas, interessantíssimas. Né? Então, assim, essa dinâmica de montar o projeto, eu digo assim, o edital termina dia 15. Não invente de fazer o seu projeto no dia 1. Já vem antes. Você não vai conseguir. Não vai conseguir fazer os textos, não vai conseguir usar os verbos certos, como Tassiano estava lhe corrigindo né, no início de termos verbais, porque é o seguinte, Corta isso. eu quero fazer um show de música. Oi? Você vai ler o meu projeto. Eu quero fazer um show de música? Não, eu não quero fazer nada. O projeto pretende realizar um show de música. Não sou eu, é o projeto. Veja a lógica como é um pouquinho A diferente. redação já mudou. A redação já É. mudou, né? Então, você tem que ter essa noção de estar do outro lado da cadeira de quem vai ler o seu projeto. E ele tem que entender o que você quer. Não deixar dúvida. De jeito nenhum. Interessante. Então, todo esse processo é entendido na Lei Rouanet como um projeto bem elaborado. Tem projeto, eu vou dizer uma palavrinha aqui que talvez choque as pessoas lá do outro lado, que a Lei Rouanet usa muito a palavra diligência. Diligência é do século XIX, né, gente? Vamos cá entre nós. Mas eles mandam as diligências. Às vezes um projeto é escrito agora, é enviado esta semana e passa 2, 3 meses para ser aprovado. Por quê? Porque tem erro. Tem diligências. E as diligências você tem 20 dias para responder. Se não responder, seu projeto é arquivado. Então, você todo dia tem que estar lá, abrindo Acompanhando. o site, acompanhando, está tudo bonitinho. E quem faz o projeto, acho que tá a coisa mais linda do mundo. Com é o filho certeza. perfeito, né? É, o filho, o projeto, o mais... Só tem adjetivos. Só tem adjetivo, mas não é bem assim. Então, tem esses itens que precisam ser cumpridos. O que é que ele entende por justificativa? Que, às vezes, você escreve 3 laudas de justificativa e ele te manda a diligência e diz: cadê o que o seu projeto atende dentro da Lei Rouanet? E você tem que ir para a lei. Você tem que parar tudo o que você está fazendo e baixar a lei e ler o artigo 1º e o artigo 3º. Porque, senão, seu projeto vai voltar Vai de novo voltar. com nova Tome diligência. diligência por cima. E tome diligência. Então, assim, tem coisas que precisam ser entendidas e a instrução normativa é o caminho. Ele diz se uma pessoa jurídica ou uma pessoa física pode colocar, qual é o valor, qual é o procedimento. É o caminho das pedras, né, Dora? Se pode, até que valor você pode chegar, se você é Simples Nacional, se você é uma LTDA, se você é uma entidade sem fins lucrativos, se você é pessoa física, o que é que você pode colocar dentro do seu administrativo para pagar e o que não pode colocar, porque ele vai cortar. Né? Então, assim, tem coisas que dentro da planilha vai estar lá, 1001 itens para você escolher. Você escolhe aquele, aí vai lá na frente, ele vai glosar esse item, porque ele vai dizer, este item já faz parte da divulgação e comunicação do projeto. Então, você tem que enquadrar. Existe um percentual para cada coisa lá dentro que você tem que definir antes, que é o percentual de captação, o percentual de mídia e divulgação e o percentual de administração. Você não precisa dizer que vai alugar uma sala para trabalhar o seu projeto. Tem dentro da instrução normativa e dentro do sistema SALIC, você tem um percentual que você precisa determinar qual é para captação de recursos. Você tem um limite de X a Y.
para a administração do projeto e para comunicação e divulgação. Eu não preciso dizer que eu vou alugar uma sala com computador, com internet, com todos esses equipamentos para trabalhar, porque se eu colocar isso na planilha, ele vai glosar. Aí meu projeto vai cair o valor. Mas ele vai dizer, isso tem que estar dentro do administrativo. Então, são certas coisas que a gente precisa conhecer, entender como funciona, antes de sentar na frente do computador e dizer, vou escrever meu projeto. Hoje tem vários cursos, tem vários tutoriais, tem uma série de outras informações dentro e fora do Ministério que, apesar de todo esse tempo, não caíram. Estão lá. São facilitadores. São facilitadores para quem quer. Né? Então, assim, eles dizem até na instrução normativa a orientação de qual é a empresa que pode patrocinar. Né? A empresa de lucro real é o foco, que pode direcionar até 4% do que ela tenha pagado de imposto de renda naquele ano fiscal e deduzir no ano seguinte para um projeto cultural ou vários. Vai depender do valor que ela tenha pagado. Tá? E muita gente não sabe, mas uma pessoa física que paga imposto de renda pode direcionar até 6% do que ela tenha a pagar e deduzir do imposto e direcionar para o projeto. Eu conheço um grupo em Brasília que eles começaram a fazer projetos na Lei Rouanet de aporte pequeno, 250, 300 mil, que eram para fazer pequenas ações, que são os primeiros projetos. Né? E foram atrás dos amigos, que pagavam imposto de renda. Amigos. Boa estratégia. Bom, amigos. 150 de um, 300 do outro, 400 do outro, 500 do outro, 600 do outro. E por aí o projeto tem uma durabilidade dentro do Ministério de 2 anos para captar, depois de aprovado e publicado em Diário Oficial, tudo legalizado. Aí eles conseguiram fazer Deu o certo. Deu. Que beleza. Eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, é Flávio Nardelli. E eu acompanho o Flávio em todos os cursos que ele faz. Já fiz curso pago, já fiz curso gratuito, né? E ele está sempre antenado e um passo à frente. Então, é isso que é a dinâmica do produtor cultural. Uhum. Né? Então, eu acho assim, a instrução normativa é a cartilha do beabá de quem quer começar. Tem gente que não vai conseguir entender tudo. Chama alguém que Chama alguém que te ajude. Aquele que a gente já falou aqui. E eu já digo antes, quer colocar no edital? Leia o edital. E leia o edital quantas vezes for. E leia o edital de novo com alguém. Porque, às vezes, passa alguma coisa desapercebido, você faz um excelente projeto, esquece de mandar um documento que foi exigido lá. Uhum. Aí bate na trave. Adeus, projeto. Aí volta. Então, assim, eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer, porque o tema, a Lei Rouanet, é bem extenso, realmente. E como a gente está numa dinâmica muito mais diária, né? Tem uma familiaridade, uma intimidade. Eu tive uma solicitação de fazer um projeto. E tem uma coisa que eu preciso falar também. A Lei Rouanet, ela abre na primeira semana de fevereiro. O ano inteiro você pode mandar projeto. Agora, no dia 30 de novembro, ela fecha. No dia 25 de novembro, chega uma equipe para mim. Dora, eu preciso de um projeto na Lei Rouanet este ano. Oi? Faltando 10 minutos para virar meia-noite do dia 30. Para virar abóbora. Puf! Mandei. E deu certo? Não teve uma diligência. Foi aprovado, está publicado. Está aí. Eu sei até qual é. Depois a gente vai tomar um café e você conta para mim, por favor. A gente participa muita coisa, né? Então, está aí na rua buscando captação que não sou eu que faço. Isso é fruto exatamente disso, dessa experiência, dessa maturidade profissional, né? De saber por onde caminhar e responder a todos os comos e onde. Como, onde, porquê, quando. Tudo, né? Tudo.
Eu ainda digo assim, não é difícil fazer um projeto Lei Rouanet. Ou não é difícil fazer nenhum projeto. Eu digo assim, primeiro, antes de tudo, pesquise aquele tema. Estude um pouquinho sobre o tema. A ideia é boa? Excelente. Mas vá atrás dele, estude. Eu trabalho com restauro, gente. Eu faço projetos de restauro e eu estudei bastante. Hoje eu converso abertamente com o arquiteto e com o engenheiro. E o engenheiro não venha me dá uma rasteira, não, porque a gente vai Abro discutir. uma parte. Ela também está trabalhando com audiovisual. Ela já está ficando expert com audiovisual, viu? Nos últimos meses, né? Já tá sabendo fazer orçamento, sabendo todas as atividades. Já... É o seguinte, eu tenho uma coisa que eu descobri em mim, e eu acho que todo mundo tem que descobrir dentro de você aquilo que você tem um pontinho que lhe dá aquele prazer e a satisfação, né? Então, se eu não escrever o projeto, para você me entregar o projeto pronto, eu garanto a você, Lina, que em 2 horas eu te dou o orçamento dele completo. Porque eu sei a dinâmica dos números, conversar com eles, eu gosto disso, sabe? Então, esse vai e vem, tem gente que diz assim, eu não quero nem ver planilha na minha frente, não me mostre. Tassiana Oliveira está levantando os Tassiana dedinhos. Oliveira. Ela. Então, ela às vezes Passa pra Dora. Ela tem os projetos dela, ela me passa o projeto, faz, Dora, agora é com você, faça a planilha. Eu faço. Tome Excel para cima. Isso é de dia. No outro dia, já está lá. Olha, faça uma revisão aí, vê se está certo. Então, assim, é uma dinâmica que a gente vai buscando. Por isso que eu digo, cada um no seu quadradinho, faça o seu melhor e busque pessoas que possam te dar suporte nas tuas asas, porque senão você não vai voar. Meninas, eu tenho aqui uma última pergunta para vocês. No site do Ministério da Cultura, eu encontrei a seguinte informação. Estudo mostra que PIB da economia da cultura e das indústrias criativas supera o da indústria automobilística. Isso foi publicado em abril de 2023. Os dados são do Observatório Itaú Cultural e revelam que, em 2022... a cultura gerou 7.400.000 vagas de empregos formais e informais no Brasil. Em 2020, a economia da cultura e das indústrias criativas no Brasil movimentou 230 bilhões e 14 milhões de reais, ou seja, 3,11% do produto interno bruto, o famoso PIB. A indústria de automóveis registrou 2,1%. Teçam seus comentários para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Deus do céu, a gente tem que ser rápida. Vamos supor. É o seguinte. Cultura, ela gera emprego, ela dá qualificação, certo? Várias outras carreiras surgiram através da produção cultural, como coordenador, como supervisor, como produção executiva, gestão administrativa, então, uma série de outras funções, diretor, teatro, cinema. Vou dar só um exemplo. Eu fui participar de um projeto no Rio da Paulo Gustavo, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas que foram empregadas em Teresópolis, né, o impacto que isso provocou na cidade em termos de alimentação, de hospedagem, foi absurdo, né? Logicamente vários que a cidade... restaurantes, casas de artesanato, até roupa. Isso. E aí você vê... Isso foi só a produção, porque depois você tem a pós-produção. A pós-produção vai gerar impactos, aí vai gerar na cidade do Rio de Janeiro, porque ela está sendo feita na cidade do Rio de Janeiro, né? Aí depois você tem o lançamento do filme, né? Você vai gerar impacto em várias cidades, até o pipoqueiro da esquina. Até o pipoqueiro vai ganhar na sala de cinema. E isso daí você gera uma movimentação na economia local impressionante. É por isso que eu volto desde o início. Estudem. Quer ser diretor de cinema? Vá fazer curso, aprenda. Né? E escute. Escute, tem muita crítica. E se junto com gente que sabe. Né? Então, assim, tem crescimento? Tem, e vai ter, e vai continuar tendo. Porque a cultura, ela transcende tudo isso aí que a gente está falando aqui. A gente está fazendo esse projeto, mas vão ter outros. E as pessoas que trabalham no projeto,
eu vejo uma satisfação imensa, porque melhora a qualidade de vida dessas pessoas, em todos os sentidos. Vou dar um último exemplo. Aí a gente tem um livro do Pedro Índio, que é o primeiro passo. A gente tem a impressão desse livro. Esse livro vai para uma gráfica que emprega N pessoas. Sim. Vai para o frete que Sim. emprega N pessoas. Sim. Vem para cá, vai ser transportado, também emprega. Isso, É preciso olhar macro, grande, né? É ampliar o olhar. Não achar que o artista cai de bandeja assim, produziu. Tive a ideia, tá tudo certo. Não. Né? Nem todo proponente é o artista do projeto. Sim. Né? Então, tem essa dinâmica também que precisa ver que tudo isso leve em conta uma série de serviços profissionais, empresas e qualificação. É essa... Meninas, tivemos uma aula com vocês duas, Taciana Oliveira e Dora Dimenstein, elas que são produtoras, agentes culturais, que fizeram, né, junto com toda a equipe, o livro Pernambuco, Folclore e Folguedos. Muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que o internauta e o ouvinte que nos ouve já foi, sabe, instigado para dar essa movimentação no seu projeto, para iniciar alguma coisa. Muito, muito obrigada. E vamos logo, logo para o lançamento, não é isso? Se Deus quiser, eu agradeço a confiança e a oportunidade em poder estar aqui falando um pouquinho do que eu já vivi, já passei, já me decepcionei, já fiquei feliz e continuo feliz, né? E a gente vai para frente com esse projeto e quem sabe Com próximos. outros. Virão. Taciana Oliveira. Amém. Simples assim. Um beijão em todos, em todas. Prazer todos. estar aqui. Prazer em estar com vocês, um prazer em agradecer ao internauta, ao ouvinte, ao internauta e ao ouvinte que esteve aqui com a gente nos 5 episódios do podcast Pernambuco Folclore e Folguedos. Muito bom caminhar com vocês. Edição de áudio de Admilson Rufino, do One Studio. Apresentação e produção desta que vos fala, Lina Fernandes. Assessoria de imprensa de Ivelise Albuquerque. O livro tem o patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural e da Chesf Recife Eletrobras por meio da Lei Rouanet. Um projeto da ADCE, Produção Cultural, edição do selo Mirada. Então, essa edição de 1000 exemplares, a gente sempre está trazendo essa informação, vai ser distribuída em 5 cidades pernambucanas, em Belém, capital do Pará, do estado do Pará, e em São Luís do Maranhão. Espalhe essas notícias, fiquem com a gente. Se quiser, reescute esses outros episódios que a gente fez, que é muito bom. E todos nós agradecemos a vocês. Tchauzinho, então.